Você sabe de que forma o relacionamento entre alunos e professores afeta o processo de ensino-aprendizagem e a saúde dos docentes? Esse é o tema do Educação de hoje. Nós estamos no segundo bloco do programa. Professora Ana, orientadora pedagógica, no bloco anterior, no finalzinho, o Lucas estava contando uma história que houve na escola dele, de alunos soltando bomba 2 vezes, né? Uma não se sabe se foram alunos da escola, na segunda sim, um professor aí tendo infarto, afastado de sala de aula. Como a escola poderia proceder nesse caso? Quer dizer, porque houve uma reincidência, vamos dizer assim. Eu gosto muito de trabalhar com a pedagogia de projetos, né? Não é uma questão de modismo, mas o orientador, ele tem esse olhar mais sensível, ele precisa ter esse olhar mais sensível para as questões da escola, para as relações interpessoais, para o relacionamento professor-aluno e para essa família. Então, quando a gente começa a observar que há algum problema, ou até mesmo como precaução, né? Vamos já fazer isso para evitar um problema posterior, a gente já começa a trabalhar com a pedagogia de projetos. A gente monta um projeto, né, e esse projeto ele é elaborado por toda a comunidade escolar, os professores, os alunos também dão as suas ideias, as próprias famílias, né, e aí quando eu falo escola é todo mundo mesmo, do servente à merendeira, todos se envolvem naquela temática e que a gente acha que vai ser condizente para um tempo determinado. Né? A gente vai trabalhar isso um ano inteiro, vamos trabalhar durante 2, 3 meses. Então, a partir daí, a gente vai desenvolvendo um trabalho, seja de valores, né? Seja ligado à questão dos sentimentos, seja ligado às questões acadêmicas, de meio ambiente, ligado a algum tipo de linguagem específica que a gente trabalhe desde a educação infantil até o ensino médio. Algo que seja também de interesse daquele aluno. E a partir daí a gente vai trabalhando outras questões que possam permear aquele assunto. Então, é uma das possibilidades, né, de envolver toda a comunidade escolar. Nesse caso, a gente podia falar o quê? De poluição sonora, explicar o próprio processo que ele teve também síndrome do pânico, né? Exato. Vários assuntos poderiam ser abordados aí nesse projeto. Exatamente, os jovens, né? Então, assim, esse tempo, né, que eles estão elaborando, né, de soltar a bomba, qual o objetivo deles com isso, né? Eles querem chamar atenção, né? O tempo está ocioso, está faltando alguma coisa. Então, é legal conversar com os jovens e até saber o que está sendo proporcionado a eles ou não, o que está faltando. O que eles gostariam de fazer nesse tempo? O que eles gostariam de fazer, né? Que fosse útil para eles e para toda a escola. De repente, algum projeto que possa auxiliá-los, né, até compreender que essa aí não é a melhor ação. Olha o prejuízo que eles causaram, né, a vida desse professor, a escola, acredito que até mesmo a eles enquanto alunos, porque ficaram sem esse profissional. Então, repensar um pouco mais, né, nas questões do que eles fazem dentro do espaço escolar. Eu posso exemplificar a questão da Ana. Na própria sala de aula, já que eu atuo tanto com as meninas, né, os alunos do ensino médio, na formação de professores, quanto no nível superior, quando acontece um caso desses, né, então foi noticiado, a gente sempre sabe o quê? Aconteceu uma situação, o professor agrediu o aluno ou vice-versa, e de certa forma aquele assunto morre. Para quem está de fora, aquele assunto, de certa forma, perdeu o sentido. Eu sempre peço que os meus alunos tragam uma reportagem e agora vamos pensar, através da pedagogia por projetos, como você resolveria aquela questão. É a sua escola. Você é o professor daquela escola. Como você resolveria essa questão que foi evidenciada? Há pouco teve o caso de um menino, de um vídeo, né? De um menino numa escola na região dos Lagos. E aquilo rendeu 2, 3 semanas de debate na disciplina que eu trabalho numa instituição, que é Psicologia da Educação. O que aquela criança queria? O que nós vamos fazer? O ato dele não poderia ser repensado por outras crianças também? Também posso fazer? O professor não sabe o que tem que ser feito? Então, para esse professor que está em formação, é essencial discutir essas pequenas práticas, mesmo quando ele não está dentro do campo de estágio. Perfeito, professor. E quais foram os retornos que você teve com essa atividade e com outras atividades? Achei muito interessante trazer essa discussão para a formação dos professores e fazê-los refletir. Uma primeira questão é que a gente tem, historicamente,
pensa-se que o professor, uma vez formado, ele está pronto, acabado. Né? E, na verdade, não. Ele nunca está. Então, ele precisa, primeiramente, perceber que ele precisa cada vez mais de instrumentos para poder melhorar a sua prática. E esse instrumento vem do coletivo, vem do momento em que ele está buscando uma outra formação continuada, em que ele está dialogando com seus colegas, que eles possam dividir e contribuir, em que ele para ouvir esse aluno, em que ele para ouvir outros colegas. O que está acontecendo? Num desses debates, uma questão que foi muito interessante, uma das alunas levantou o seguinte, professora, eu posso até estar errada, mas observando o vídeo, aquele menino me parecia que ele pedia limite. Nos 2 momentos em que alguém falou com ele e que tentou segurar, ele parou, ele abaixou o rosto. Ele não está invertendo nessa psicologia inversa, é a hora em que você briga, que ele pensa que é a hora que ele tem que ter atenção. Dessa criança que você citou no começo desse bloco também, né? No final do bloco passado. Sim. Que você falou do menino que não, eu bati na cabeça porque ele vem de um lar que a violência é generalizada. Então, será que aquele menino, ele não confunde isso? Sim. É a hora que todo mundo briga, é a hora que ele tem atenção. E aí, no momento, ele faz aquilo na escola. Então, como a Ana Paula tinha colocado, a orientação educacional, ela está como suporte ao professor. Ela não está ali para criticar o professor. E muitas das vezes o professor ainda não consegue perceber que nós somos parceiros. E aí não busca orientação pedagógica, e aí o problema vai uma bola de neve, até aquele dia que ele não aguenta, ou que o aluno também não aguenta por conta desse relacionamento que já não está muito legal. Muito bacana essa observação. Lucas, como é que você observa o relacionamento entre alunos e professores? O que você acha? Qual a tua avaliação? Eu acho que é fundamental e necessário para o aprendizado do aluno em sala de aula. Acho que se o aluno tem um bom relacionamento com o professor, ele aprende aquela matéria com mais facilidade. Acho que o aluno, ele leva, por exemplo, eu não gosto desse professor, então eu não gosto dessa matéria. Entendeu? Tem muito isso. Então, se eu não gosto do professor de matemática, eu não gosto de matemática. Então, acho que se o professor tem um bom relacionamento com o aluno, acho que ele consegue passar a matéria melhor, o aluno aprende porque tem um bom relacionamento com o professor, então ele vai prestar atenção na aula por ter um bom relacionamento com o professor. E o que é um professor bacana para vocês aí de 17 anos? O que é um professor bacana? Eu acho que é um professor que fala a nossa língua, um professor que nos entende, que fala a nossa língua em si, que sabe lidar com os jovens, que está ali entrosado com a gente, não é aquele professor que entra na sala, passa a matéria e fica ali sentado, explica e sai. Acho que é um professor que conversa, que entende, que interage, que interage, né? com os alunos. Ah, maravilha. E o professor mala? Tudo bem, aquele que não interage, mas o quê? Acho que é o professor, digamos, turrão, aquele que entra na sala, você tem que aprender isso aqui, é isso aqui que eu vou te passar e acabou. Acho que não tem mais nenhum tipo de relação além daquilo ali. Não tenta interagir, não quer te entender nem nada. Você tem que aprender, não aprendeu, o problema é seu, digamos assim. Que não liga para você. Que não liga para o aluno. E olha que interessante, porque assim, ele é um aluno de ensino médio. Quer dizer, tem essa preocupação, não é porque eu sou, de repente pode passar pela cabeça dos professores. Não, ele já é grande, ele que se dane, ele já tem que saber da vida dele. Nem universidade é assim, a gente sabe disso. Quer dizer, tem essa coisa da empatia, né, de sentir que há uma preocupação. Isso é que é o importante. É verdade. Do meu ponto de vista, sim. Ah, legal. E ele mesmo colocou na fala dele, tem que ter aquela relação a mais, né? A gente cada vez mais tem vivenciado uma sociedade em que pede-se sempre um pouco a mais. Tudo é muito virtual. Então, as questões pessoais, quando elas acontecem, elas são muito verdadeiras, são muito vivas, né? E aí ele falou assim, tem que ter aquele um pouco mais. Uma das turmas minhas do ensino médio esse ano, uma turma muito, muito interessante, eles me chamaram para ser professora representante, entretanto, nenhum professor gosta deles. Olha só. E aí, os professores, ao longo do ano, fizeram algumas questões que foram muito engraçadas. Com a professora Estela tudo acontece. Por que não acontece comigo? Porque eles falavam que tinha esse pouco a mais de chegar na sala e ter aquele timezinho. Estão chegando na sala, então senta, conta uma questão particular, conta alguma coisa que aconteceu no dia a dia, mas na hora que a gente tem que parar para falar, discutir o assunto que é importante, todos eles paravam. Sim, né? sim. Então eles entendiam. Existe uma consideração,
né? Isso. A gente acaba promovendo uma consideração, um respeito, que não é pelo grito, que não é pela ameaça, mas assim, poxa, eu me importo com você, a gente se importa um com o outro, e aí eles reconhecem, não, esse é o trabalho dela, e é um trabalho que vai me fazer crescer, não é só porque ela quer cumprir o trabalho dela. Não, isso aí. É muito mais do que isso. E aí eles ficam brincando que eles me chamam lá de professora fofolete, porque é aquela que pega no colo, né, que dá abraço. Mas tem um momento que eles falam que é faca na coruja, porque a gente chega faca e briga. Na coruja? Essa eu nunca tinha ouvido. Porque chega e briga na hora que tem que brigar, o que é certo. Teve uma questão conflituosa com outra professora da escola, e a primeira coisa que eu falei para eles era o seguinte: não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque amanhã vocês serão os professores. Então, se hoje você não aprende a valorizar o seu professor, amanhã você não vai saber se valorizar, se dar esse respeito. Lucas, me conta uma história, se você tiver alguma aí na sua lembrança, de uma postura de professor que deixou você realmente chateado. Acho que foi uma escola antes dessa que eu tô agora. Eu sempre fui, sou suspeito para falar, mas sempre fui aluno dedicado, sempre me comportei na sala de aula e sempre me comportei por conta de um dia eu ter conversado na hora que a professora estava explicando, ela me levou para a secretaria e me trocou de sala e todo mundo ficou voltado contra mim. Não, da coordenação e tudo mais. Não tentou me entender, eu tentei explicar, pedi desculpa ao professor e tudo mais, só que ninguém me entendeu. Ali todo mundo falou, poxa, Lucas, você que é tão concentrado, que é tão centrado, fez isso e tal. Tentei explicar, mas não deu. Eu também converso, eu também falo, não é? Ficaram ali em cima. Acho que me deixou bem chateada nesse dia. Eu acho que a Ana pode complementar, mas às vezes os alunos mais dedicados, né? Também tem seus momentos, né, de conversa. Mas voltando um pouquinho ao que o Lucas falou e que a Daniela também disse, a gente vê o quanto é importante esse vínculo positivo que se estabelece na relação professor-aluno. É muito bom você ouvir um professor que diz assim, eu vou entrar de férias, mas eu já estou pensando no meu retorno, quais são os alunos que eu vou ter o ano que vem, né, na ansiedade desse retorno, mas de forma positiva. Né? Claro que todo mundo vai descansar, vai tirar férias, né, nos momentos aí que precisam. Mas a gente vê o quanto é legal isso, né, e o quanto é saudável para o aluno que também quer voltar para a escola, ele quer ir para a escola, né, ele chega e fala assim, hoje é que dia? Aí você diz, é sábado. Hoje não tem escola, eu queria tanto ir para a minha escola. Quer dizer, olha que vínculo positivo, bacana que a gente tem aí, cheio de possibilidades para aprendizagem. Sim. E o que o Lucas colocou. Aquele professor que é muito legal, que desenrola bem, né, Lucas, que compreende, ele ganha a gente, né? A gente ganha esse aluno também. Então, isso aí é saudável para ambas as relações. E a gente só tem a ganhar com isso. Como a gente aprende, né? Com certeza, o tempo todo. Muito demais. Uma das coisas que eu sinto muita falta de dar aula é esse aprendizado, sabe? Constante, né? De relacionamento, de vida. Às vezes você tá... Né? Nem todo dia a gente está feliz da vida. O dia que você está mais para baixo, aí um faz uma besteira danada, você fala assim, que bobagem, começa a rir, e aquilo te traz uma alegria, é muito bacana. Relacionamento bom é muito bacana. E eu acho que uma grande dica, além disso tudo que a gente falou, é a busca pelo orientador educacional, que é um profissional fundamental nesse relacionamento. Gente, muitíssimo obrigada. Lucas veio de longe para gravar com a gente. Muito obrigada, professoras. Sucesso. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv e fique ligado no recadinho da garotada que vai aparecer aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Eu sou uma pessoa que faço todo mundo rir, quer dizer, algumas pessoas. É bem difícil alguém não gostar de mim, eu sempre acabo agradando. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, sempre tento fazer elas rirem, mesmo eu estando mal, sempre ajudo elas, dou conselhos também. É bem difícil eu não gostar de alguma coisa, mas uma coisa que eu não suporto é a pessoa mentir pra mim, ou a pessoa trair minha confiança, a pessoa for falsa comigo.